Fala, moçada! Espero que esteja tudo bem com vocês, hein? Vamos dar sequência aos estudos sobre as questões ambientais mundiais. Nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar aí 3 conceitos que são muito confundidos, são muito falados, muito confundidos. Alguns alunos pensam que são sinônimos e não são, que são os termos conferência, convenção e protocolo. Internacionalmente, pessoal, quando falamos em questão ambiental, o que significa conferência, convenção ou ainda protocolo? Você saberia me dizer? Vamos juntos então. Aí, ó. Quando nós falamos em conferência, pessoal, olha a definição do autor, hein? Debate em âmbito internacional com participação de autoridades competentes. Então vamos imaginar aí que a ONU, Organização das Nações Unidas, organize uma conferência sobre a Covid-19. Nessa conferência, muitos especialistas, médicos, microbiologistas, biomédicos, biólogos, entre outras autoridades aí do ramo de saúde, acabam sendo convidados para debater a respeito e expor as suas experiências e trocar as suas experiências. Não faria sentido, por exemplo, levar o professor de geografia, Fernando. Não faria sentido algum levar o professor de história, Guilherme, né? Não faria sentido, pessoal. A gente só leva numa conferência realmente quem tem experiência para trocar a respeito do assunto em questão, certo? Então, conferência basicamente é isso. Por que quando falamos de questão ambiental isso é importante, pessoal? Porque muitas conferências foram realizadas pela Organização das Nações Unidas nas últimas décadas, tá? E o melhor ainda, pessoal, é quando essas conferências dão resultado. Quando a troca de experiências é muito válida. Por quê? Porque aí vem o que nós chamamos aí de convenção. Só que antes disso, ó, quando nós falamos de conferência, pessoal, a primeira conferência aí que foi realizada pela ONU, olha só o ano, cara. 1972, foi realizada em Estocolmo, na Suécia, pessoal. A primeira convenção sobre o meio ambiente, tá? Menos de 50 anos. Só pra vocês terem uma ideia, pessoal, já estamos aí com a Revolução Industrial, desde a primeira aí, ó, há mais de 250 anos. Mas a primeira conferência sobre meio ambiente foi realizada há menos de 50 anos. Ou seja, essa preocupação com o meio ambiente é muito recente, né? Outra que se destacou também foi a Conferência do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, pessoal. Isso em 1992, 20 anos logo após a primeira. Como eu falei para vocês, moçada, é interessante quando as conferências resultam num produto interessante, ou seja, a troca de experiências é válida e surgem aí novas diretrizes, certo? É aí que nós temos a figura da chamada convenção. Novamente, olha aí a definição do autor. Convenção, aprovação de documentos por países participantes de conferências. Nessas conferências, pessoal, independente do tema, vão especialistas, muitas vezes representando seus países. Ao final, chegou num consenso, é redigido um documento em comum e todos assinam, ou seja, concordando com tudo aquilo que foi falado nesse local, nessa conferência, inclusive essas novas diretrizes que podem surgir para modificar alguma coisa, para tentar melhorar alguma coisa, certo? Mas morre aí? Não. Não morre aí, pessoal. Por quê? Porque esses documentos têm que ser trazidos, cada um levar para o seu próprio país, para que isso possa se tornar futuramente um protocolo. O que seria protocolo? Documentos com diretrizes para se alcançar os objetivos acertados nas convenções. Ou seja, ó, acompanha comigo. Um monte de especialista foi lá numa conferência, chegaram num consenso, redigiram um documento, assinaram, né, chamado convenção, certo? Só que aí o que acontece, pessoal? Cada um, mais ou menos assim, leva uma cópia da convenção com ele embora, certo? Ok? Vai levar esses documentos com essas diretrizes para se alcançar os objetivos que foi acertado, né? Que foi convencionado. Só que detalhe, pessoal, só pode ser considerado um protocolo se mais da metade dos países acatarem, aceitarem aquilo que foi convencionado e não simplesmente da boca para fora. Tem que virar força de lei, tem que virar lei internamente. Então vamos imaginar que tem uma convenção sobre meio ambiente. Vamos imaginar um universo paralelo, né, pessoal? Não esse que nós vivemos hoje, né? O governo brasileiro manda ali um representante para uma conferência sobre meio ambiente. Aí os especialistas chegam lá num resultado, chegam ali num comum, preenchem um documento chamado convenção. Esse representante do Brasil traz até o Brasil esse documento, né? Isso tem que passar no Congresso, tem que passar no Senado para adotar novas leis para entrar em acordo com aquilo que foi convencionado na conferência. Percebam então que uma coisa depende da outra, pessoal. Por isso que eu coloquei na ordem, ó, conferência, convenção e protocolo. Temos alguns protocolos de destaque também, pessoal, como o protocolo de Montreal, 1987,
Protocolo de Kyoto, que foi muito importante, 1997. 2002, o Protocolo de Cartagena. E 2010, o Protocolo de Nagoya. Calma que a gente vai falar um pouquinho sobre eles, ok? Vamos falar primeiro, pessoal, da primeira conferência sobre meio ambiente. Aquela mesma foi realizada em Estocolmo, 1972. Pessoal, se atentem, nós estamos aí há 250 anos já com a indústria imperando no mundo, esse modelo de produção e consumo desenfreado, como nós já falamos na aula passada. Só que a primeira conferência sobre meio ambiente é do ano de 1972. Tem que entender qual é o contexto. O que estava acontecendo em 1972? Pós-Segunda Guerra, já estávamos na Guerra Fria, então duas nações ali disputando a hegemonia, né? Estados Unidos, União Soviética, lembra? Nós já falamos muito sobre isso? Pois é. E o principal, pessoal, no pós-guerra, muitos países do chamado terceiro mundo, ou seja, os países subdesenvolvidos, estavam passando por uma explosão demográfica. Então, muitos cientistas tinham aquela preocupação, tipo, a população humana está crescendo pra caramba, será que vai ter recursos para todo mundo? Aí veio aquela primeira questão, né, pessoal, aquele primeiro questionamento. É daí que vem a ideia de desenvolvimento sustentável, algo do tipo assim, nós temos que atender às necessidades do presente, só que sem comprometer os recursos dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Se nós comermos, se nós tomarmos todo o iogurte hoje, não teremos iogurte amanhã. Lembra que eu trabalhei com vocês isso já? Pois é, pessoal. A ideia do desenvolvimento sustentável foi plantada nessa primeira conferência de Estocolmo em 1972, que 20 anos depois resultou na segunda conferência sobre o meio ambiente, a chamada Rio 92 ou Eco 92. Essa conferência, pessoal, aqui no Rio de Janeiro também pegou fogo. Por quê? Porque pela primeira vez buscou-se discutir os diferentes papéis perante essa responsabilidade. Qual seria a responsabilidade dos países do norte desenvolvido e qual seria a responsabilidade ou as responsabilidades dos países pobres do sul? Seriam as mesmas responsabilidades ou não? Chegou-se num consenso. Todos têm responsabilidades, mas não dá para comparar, por exemplo, um grande emissor de gases nocivos como os Estados Unidos ou como a China e querer compará-lo, por exemplo, com o Zimbábue na África ou com o Equador ou ainda com Honduras, né, pessoal? Não faz sentido falar que todo mundo tem que pagar a mesma coisa, sabendo que um consome mais e o outro consome menos, certo? Pois bem, galera, essa conferência deixou aí algumas coisas importantes, como, por exemplo, a Declaração do Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Carta da Terra. O que é isso que eu falei para vocês aí agora? Distribuir, partilhar as responsabilidades de uma maneira justa, tá? E o principal, tinha que mudar, cara, tinha que diminuir os padrões de consumo e de produção que nós vivemos hoje, sabe? Aquele negócio de produzir, consumir, produzir, consumir, produzir, consumir. Não, tem que dar um basta nisso e ter um novo modelo já baseado no desenvolvimento sustentável, ok? Outra coisa também, pessoal, a Convenção da Biodiversidade. Olha a palavrinha aí, convenção, né? Aquele documento que foi fechado e muitos países assinaram. Qual que era a ideia dessa convenção? Proteger as espécies contra a extinção, pessoal. E o principal, valorizar países que ainda tenham uma biodiversidade interessante por meio do pagamento de royalties. O que significa isso? Se o país consegue conservar as suas espécies, seja da fauna ou da flora, teria que receber uma grana para isso, tá? Uma forma ali de incentivo para continuar preservando essas espécies, ok? Mais uma coisa importante que veio daí, pessoal, a Agenda 21. Uma carta de intenções, olha só, cara, assinada por 179 países, praticamente todos os países do mundo na época assinaram essa Agenda 21, tá? E ela pressupõe o quê? Mudanças nos padrões de produção e consumo, galera. Todo mundo já chegou à conclusão que da maneira que tá, não dá para ficar, certo? E por último, a Convenção do Clima, olha lá, convenção, cara, documento que foi assinado e foi levado para todo mundo pensar depois, ó. Qual que era a ideia principal? Estabilizar, olha só a palavra, estabilizar, ou seja, não aumentar mais, estabilizar as concentrações de gases do efeito estufa que nós já estudamos em outras aulas, ok? Agora, quanto aos protocolos, pessoal, vamos falar dos protocolos mais importantes aí, tá? Por data, tá? Por ordem de data. O primeiro, muito bem sucedido, foi o Protocolo de Montreal, assinado lá no Canadá, né? Em 1987. 24 países desenvolvidos assinaram esse protocolo, que ele versa sobre o quê? Sobre a chamada abertura da camada de ozônio, que nós também já tivemos oportunidade de estudar em outras aulas, né? Qual que seria a ideia, pessoal, do Protocolo de Montreal? Erradicar gradualmente, ou seja, buscar eliminar, só que aos poucos, né? Não tão pouco assim, né? De uma maneira até certo ponto rápido, a produção e emissão dos CFCs, que são os clorofluorcarbonos, né?
aqueles gases que reagem com a camada de ozônio e torna ela mais frágil, certo? Esse foi o primeiro protocolo, pessoal, de sucesso. O segundo foi o protocolo de Kyoto. Ele versou aí, pessoal, olha, foi assinado, tudo convencionado em 1997, só que ele só entrou em vigor em 2005, mas ele ficou até em 2019, vocês já vão saber o porquê. Ele versa sobre o quê? Aquecimento global e mudanças climáticas, pessoal. Aqui começa a preocupação com o chamado aquecimento global e mudanças climáticas na prática. Pois bem, pessoal, o protocolo de Kyoto, ó, na época, ele foi assinado por 160 países, pessoal. Olha que leva, olha que grande número de países, hein? Qual que era a ideia para conter aí o aquecimento global e as mudanças climáticas? Simples. Redução de gases do efeito estufa, tá? Para isso, foram propostos 4 instrumentos. Primeiro, o compromisso doméstico, ou seja, cada país tem que se virar com o seu, tem que cuidar do que está acontecendo dentro do próprio território, certo? Desenvolver energias limpas, políticas ali que favoreçam realmente a redução desses gases, né? Um comércio de emissões, ou seja, países que conseguem reduzir a sua emissão de gases nocivos, adquirem como se fossem créditos que podem ser negociados com outros países que ainda não conseguiram reduzir tanto, pessoal. Número 3, desenvolvimento limpo, como eu falei para vocês, desenvolvimento de novas formas de energia limpa, renovável, certo? E 4, os sumidouros de carbono. O que seria isso? Países como o Brasil, que possuem grandes extensões com florestas, poderiam adquirir créditos extras para abater da sua emissão de carbono. Ou seja, o Brasil teria um X de carbono que ele poderia emitir por ano, por exemplo. Só o fato dele ter bastante floresta já ampliaria um pouco mais esse seu potencial de poluição, digamos assim, pessoal. Ou se levarmos pelo lado mais correto, né? O Brasil ele teria como abater créditos de emissão por meio das suas florestas, certo? Seria um bem muito valioso a ser considerado aí nessa dinâmica, tá? 2002, pessoal, protocolo de Cartagena. Esse aí já versa sobre a biotecnologia e a biossegurança. Lembra que nós já trabalhamos em aulas passadas, pessoal. Qual que é a ideia desse protocolo? Proteger a biodiversidade do mundo, certo? É nesse protocolo que chegam-se aí, pessoal, a alguns tratados a respeito dos OMS. O que é isso? Organismos vivos modificados, os famosos transgênicos. É aqui que começa a se discutir um pouquinho sobre a utilização dos transgênicos e sobre a sua abrangência, certo? Assim como também esse protocolo, pessoal, de Cartagena, ele versa sobre a transferência de tecnologia e acesso à informação. O que significa isso? Tudo que for desenvolvido, ou pelo menos quase tudo que for desenvolvido a respeito aí de biodiversidade, né, toda a ciência envolvida por trás disso, a biotecnologia, bioética, tudo tem que ser passado também para outros países que não têm tanto acesso ou que não podem investir, não têm dinheiro para investir nisso, tá? É daí que vem o lance da transferência de tecnologia e acesso à informação, certo? 2010, pessoal, mais um protocolo importantíssimo, o protocolo de Nagoya. Também aí para integrar esse protocolo de Cartagena, né? Por quê? Porque ele versa aí sobre a biodiversidade e sobre a biopirataria. Como? Versa sobre acesso e repartição de benefícios dos recursos genéticos. Lembra que nós já falamos sobre isso? Se um país A utiliza recursos de país B, o país B é que tem o recurso. Então, ele também tem que entrar nessa partilha de benefícios, tá? Um plano de redução de perda de biodiversidade, ou seja, manutenção dos ecossistemas do mundo todo. Assim como financiamento de países desenvolvidos para preservação. O que significa isso? Transferência de renda de país rico para país pobre, buscando realmente aí conter essa perda de biodiversidade. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, que o protocolo de Kyoto aí do lado, aí, dá uma olhadinha, o protocolo de Kyoto. Ele versou aí de 2005 até 2019. Eu tenho certeza que alguns alunos pensaram assim, pô, professor, se é um negócio tão importante, por que não existe mais? É porque ele foi substituído, pessoal, ele foi substituído pelo Acordo de Paris de 2015, tá? Esse Acordo de Paris foi mais abrangente, ó, 195 países, unanimidade, todo mundo na época aí assinou, tá? O que todo mundo concordou? Que nós precisamos de um modelo econômico de baixo carbono, nós precisamos para ontem diminuir as emissões de carbono entre 70% e 90% até 2050, pessoal. Ou seja, nós temos que mudar completamente o nosso modelo de produção e consumo. Para quê? Para conter a elevação da temperatura do planeta. Para não chegar aí a esses 2 graus de diferença em tão pouco tempo, que seria muita coisa e comprometeria muitas formas de vida, tá? E detalhe, pessoal, pelos acordos de Paris,
nós temos que ter aí uma revisão quinquenal das metas nacionais. O que significa isso? A cada 5 anos os países têm que rever o seu plano nacional para ver se está tudo certo e entrar na linha caso não esteja certo. E só um detalhezinho, pessoal. Temporariamente, nesse momento aqui, por enquanto, os Estados Unidos estão fora do Acordo de Paris graças ao seu até então presidente Donald Trump, né, que retirou os Estados Unidos desse acordo por não concordar com algumas estipulações que foram solicitadas. Tá? Então, né, moçada? Pois bem, trabalhamos aí então hoje, moçada, 3 conceitos importantes. Conferência, convenção, protocolo. Qualquer dúvida, volta um pouquinho a aula, assiste de novo, tô no chat para tirar a dúvida de vocês. Falou? Abração, até a próxima!